Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Apresentamos neste episódio 74 a escritora e psicanalista Raquel Laranjeira Paes. A Raquel é uma escritora portuguesa que morou um bom período no Brasil e se aproveitou muito bem dos cursos e oficinas de escrita criativa. Ela conta isso na entrevista, como conheceu primeiro a escola, a Casa do Saber, e depois se tornou aluna da escrevedeira da escritora Noemi Jaffe. Foi ali que eu conheci a Raquel, que tem uma escrita que flerta muito com o insólito, com o surpreendente. A Raquel é uma contista de mão cheia que merece ser lida. Fique agora com Raquel Laranjeira Paes. A minha mãe, ela é uma excelente contadora de histórias, assim. Tanto a minha mãe como a minha avó materna eram muito contadoras de histórias. Então, eu acho que de criança o meu pai conta que me filmava, tipo, iam comigo dar uma volta ao jardim, vá. E eu subia numa pedra e ficava a inventar histórias. Então ele diz que tem cassetes e cassetes e cassetes. Deu a falar. Então era deixasse-me sozinha que eu inventava qualquer coisa. E a escrita, quando é que começou? Quando você começou a escrever e olhar isso como um caminho também profissional? Eu acho que escrever sempre escrevi, né? E sempre gostei, sempre pensei que gostava de fazer isso. Mas não encontrava, eu acho que não sei se o momento, se a decisão, se né, havia uma coisa assim de escrevíamos, eu não mostrava. E eu acho que isso vem acontecer para mim aqui, né? Fruto também de toda a mudança, toda a crise, né? Que eu comecei a ter a me perguntar o que é que eu quero fazer mesmo, né? E também como uma pergunta que eu acho que né, vinha na análise, sendo arrastada, e de repente ela encontrou um momento de amadurecer. E aí foi aqui que eu comecei a mostrar. Você entrou já direto na escrevedeira? Você começou a fazer curso? A primeira coisa que eu fiz, que foi logo na época que o Tomás nasceu, foi começar a escrever para crianças, histórias para crianças. E aí eu fiz uma pós-graduação na PUC sobre a importância dos contos de fadas na educação infantil. Eu comecei a me interessar muito por isso e tal. E depois, claro, o que eu tinha escrito antes, tinha escrito coisas para criança, mas mais coisas, contos, assim, para adulto. E na altura comecei assim, a mostrar às pessoas e o Estevão foi que me disse, olha, tens um potencial criativo enorme, vamos aprimorar isto, vai atrás da Noemi. E aí eu comecei a fazer o curso com a Noemi ainda lá na Casa do Saber e depois continuei, até sempre, vá. O livro parte da Noemi, assim, muito, não é? Porque quando eu escrevi, eu já estava cá na escrevedeira, quando eu escrevi o Douradas, ela disse-me, não, tu precisas de... Está na hora, vamos lá, vamos juntar, vamos mandar, vamos procurar. Entre outras pessoas com quem ela falou foi o Estevão. E a Luana estava a fazer um livro com o Estevão na FTD, o Fuga. Ela estava nessa altura e comentou que ela estava a preparar esta coleção. E o Estevão disse, a minha amiga Raquel, eu não li, não estou assim a parte do trabalho dela, mas a Noemi falou-me dela como um trabalho muito bom. Então quem fez essa ponte foi o Estevão. Como é que está essa relação agora com o livro pronto? É uma coisa muito... Tem momentos, né? Vai tendo momentos, assim. Porque eu acho que o livro pronto é uma experiência tão nova e tão diferente que é um pouco assim... Estou a pensar que é como ter um filho adulto, né? Tu reconheces naquilo algo teu, que tu tiveste algo a ver com aquilo, mas ele tem um andamento próprio, né? Então tenho momentos assim de muita proximidade, de pegar nos textos e lembrar-me exatamente de não é, como foi escrevê-los e as dúvidas e as vezes que... E outros em que eu consigo lê-los como se não fosse... Nunca tivesse lido, ou houvesse assim uma grande distância. E esse exercício é muito interessante, muito bom, não é? Porque eu acho que quando se consegue ler uma coisa que a gente escreveu já com uma distância grande, não é? Que isso já vem acontecendo ao longo do processo, para também poder editá-los, pensá-los, mudá-los.
Essa distância tem que existir. Mas no livro isso aparece terminado, então é mais real. Ele sentou-se assim ao pé de mim e disse assim: mamãe, tu sabes se já alguém comprou o teu livro? Eu, sim, filho, que a mamãe te contou, que a Flávia comprou o livro. Ele, não é isso que eu quero saber. Alguém que tu não conheças já comprou o teu livro? Fiquei assim, tipo, olha, né? Quer dizer, aquela... Tem 5 anos e meio, mas tem 5 anos, né? Essa coisa assim de tipo, o teu livro já saiu do teu espaço de conforto e está lá fora, ou como é que está? Né? Eu disse, eu ainda não sei. E ele, isso é que eu queria saber. Então ele está muito assim, mas ele gosta muito de... Eu leio bastante para ele, compro muitos livrinhos, eu invento umas histórias para ele à noite, ele adora, assim, retoma várias. Então ele tem assim uma ligação com os livros. Ele já sabe, reconhece a sua ligação também, né? Sim, 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 sim. Acho que eu vou continuar a escrever contos porque eu gosto muito, assim. Gosto muito e eu acho que é engraçado como nós habituamos-nos a ler romances, né? E quanto mais eu leio contos, mais eu vejo uma força nos contos que eu não tinha visto antes, assim. Eu acho que os contos precisam de se impor um pouquinho no mundo e sair deste lugarzinho de irmão pequeno, assim, que tem um pouco. E eu noto que eu recomendo mais às pessoas que leiam livros de contos, etc. Porque eu tenho também esta sensação que as pessoas falam muito que não têm tempo para ler, né? Não têm tempo para ler, não têm tempo para ler, não têm tempo para ler. Mas daria para elas lerem um conto, né? Daria para elas... Né? E isso mudaria a vida delas, eu acho. Então, eu acho que o conto tem um lugar que eu acredito cada vez mais. Aliás, até eu acho que depois de escrever mais contos, às vezes eu leio um livro, leio um romance, e eu chego ao final e eu penso, este livro não é um romance, é um conto. Né? A pessoa falhou aqui um pouquinho a escolha, porque teria sido mais forte em conto, teria sido mais... Não acontece assim tanto, mas tem acontecido de ver e dizer assim, caramba, isto era um bom conto. E agora, no romance, eu estou a escrever há um tempo longo, assim, que eu tenha mais essa dificuldade, então, do tempo, né, de manter, conseguir ter esse tempo para me concentrar e escrever e manter um conto, às vezes são 2 meses, e depois, mais tarde, é outra vez 1 mês, e depois outra vez 1 mês, mas dá para ele é meio portátil, assim, né? Então, ele entra e sai e tem o seu processo. Um romance, ele é mais uma prova de esforço, né? De manter aquela identidade, com aquele personagem, com aquela ideia, com aquele tom, e isso eu estou a achar bem mais difícil. Então, essa estabilidade. Eu não sou disciplinada porque não dá para ser, né, Mária? Eu acho que não dá para ser, assim. Acho... Porque quem tem filhos depois também está sempre um pouco nessa coisa, né? Há sempre alguma coisa a acontecer, então, obviamente eu gostaria de uma certa sequência, ou eu gosto mais de escrever logo de manhã, eu gosto de ler um pouco antes de escrever, gosto de entrar um pouquinho, gosto de fazer uma casinha de livros para mim, uma casinha assim, meu caderninho, a minha canetinha, sabes, de entrar assim numa espécie de um espaço meu, sim. Então, eu acho que em Portugal tem muito essa coisa assim que é um país de poetas, né? Toda a gente escreve poesia. Então, falas com uma pessoa qualquer, ela diz, não, eu também escrevo uns poemas e tal. No entanto, eu acho que há menos autores, então a gente vê menos diversidade nesse sentido. Eu acho que tem um pouco a ver com essa ideia também do profissionalizar-se ou do tomar as coisas mais como um ofício, como um trabalho a tempo inteiro, uma dedicação maior. Que eu acho que aqui existe mais, né? Mas lá então as pessoas têm essa relação assim com a escrita. Não sei se elas leem mais que aqui, mas com certeza eu acho que há muito, assim, o que eu ouço ou eu percebo muito esta
esta ideia de que para escrever é preciso saber escrever e não é preciso ler, não é? E que as coisas estão dissociadas, e elas não estão nada dissociadas, elas estão muito próximas. Aliás, eu acho que todas as pessoas que eu conheço que, pronto, tendo seguido mais a sério ou menos a sério, têm uma escrita, têm uma, não é? Têm uma relação com o escrito, são as pessoas que mais leem também. Eu acho que dá para não escrever, não é? Eu tenho momentos que eu não consigo, assim, não é? Tem épocas que eu não consigo escrever. O que eu vejo é que eu não estou bem, não é? O que eu vejo é que eu não estou bem, não é? E eu eu percebo, assim, que preciso disso, de me sentar, de pôr as coisas, de sentar. Isso sim. Ou eu fico, se eu tenho uma ideia, dessas ideias que anda e de repente ela está ali e eu não posso escrevê-la, eu fico muito angustiada também, né? Preciso de tirar as coisas, mas sim, poder a gente pode, né? Não é a situação melhor, mas então acho que é isso, acho que é uma coisa assim muito, tem uma coisa da necessidade, mas também tem o quanto tu queiras ouvir essa necessidade, né? Também ir atrás dela quando ela não se apresenta, né? Também quando diz assim, porque é que não me apetece escrever, né? O que é que está a acontecer, né? E vamos lá contrariar isso também, né? O que você achou no livro de ter esse glossário, né? As notas ali explicando as expressões, as palavras. Isso você achou que era necessário? A gente passou por várias fases e foi uma coisa muito pensada, muito conversada, muito cuidada, assim. Porque, obviamente, há diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil, não é? Não adianta, elas existem. E ao longo deste processo eu acho que eu cheguei um pouco também à conclusão que às vezes é mais aquela sensação primeira de que é diferente, porque depois a gente encontra muito facilmente um terreno em comum, mas também não era o caso de castrar o texto, não é? Para o tornar uma coisa que ele não era. Então, no primeiro momento pensámos nisso, no glossário, e depois eu comecei, o Luís lá da Perspectiva mandou-me uma listinha, assim, com todas as coisas e como se dizia aqui e como, né, o original e como se dizia aqui, que formas de dizer aqui. E o que eu comecei a encontrar foi na verdade, um terreno muito em comum. E havia muitas coisas que se diziam, como se dizem aqui, também se dizem lá. Eu acho que tem isso também, né? Tipo, ultrapassar às vezes um pouquinho essa resistência inicial do que é uma coisa ou outra. Também não é tão outra assim, né? E quando a gente se dispõe a escutar, há realmente muita coisa que é igual, que é em comum, que se cria um lugar novo. Eu achei isso bem bonito. Sim, sim. E Raquel, você acha que tem algum poder, a literatura tem algum poder, assim, de você ver na literatura potencial, para além de ser prazeroso? Sim, sim. Até acho que ser prazeroso é a coisa menos importante que ela tem, né? Quase. Completamente, eu acho assim, eu acho que a literatura nos aproxima das coisas mais importantes, sempre, assim, né? Do outro, né? Do outro que é um outro, que pensa diferente que nós, tem uma vida diferente que nós e que naquele momento a gente está ali com ele. E que às vezes as pessoas não conseguem ter no dia a dia essa experiência e fazer esse exercício é super rico. E eu acho que é uma forma realmente de viver outras vidas, assim, vivê-las, de pensar sobre elas, estar nelas, senti-las. E eu acho que isso nos traz assim uma espécie de um desdobramento de como nós nos vemos e vemos o mundo e uma flexibilidade e umas questões que de outra maneira nós não teríamos. Toda a arte tem um pouco essa função, mas eu acho que a literatura, como é uma coisa mais assim, a pessoa e o livro, não é? E as imagens que se vão criando têm ali um lugar que não é bem nem o que a pessoa escreve, nem o que, né? É um lugar de fronteira. Ela ainda é mais rica, assim. E eu sinto, assim, que ela muda muito. Toda a vida, eu acho que os livros
mexeram comigo a níveis muito profundos, assim. Então...